Boa noite a todos. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita, Espíritos Errantes, Mundos Transitórios, e nós estamos na questão 230. Se alguém tiver alguma dúvida, queira perguntar ou colocar suas opiniões, fique à vontade. O espírito progride no estado errante? Resposta: pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Eu acredito que tem muita gente aqui que não sabe o que é erraticidade. Alguém sabe o que é erraticidade? O que é um espírito errante? A erraticidade é o mundo espiritual. Então nós somos espíritos errantes porque nós ficamos um tempo determinado no mundo espiritual. Depois logo nós temos que encarnar. Então isso chama-se espíritos errantes. Os espíritos superiores são errantes? Não mais. Por que não mais? Porque já chegaram a um certo nível de perfeição, então eles encarnam muito pouco. Eles vivem muito mais no mundo espiritual do que no mundo corpóreo. Nós somos espíritos errantes, vivemos na erraticidade, no mundo espiritual, ficamos um determinado tempo, depois nós encarnamos. Então, só para a gente poder entender. Mas vai chegar um momento que nós vamos deixar de ser errantes e vamos viver por um período bem maior no mundo espiritual. Então a pergunta é se o espírito progride na erraticidade, no mundo espiritual. Nós progredimos? Progredimos, continuamos pensando, sentindo, nós evoluímos, nós revemos as nossas crenças, as nossas manias, o nosso comportamento. Então há um progresso no mundo espiritual. A gente adquire conhecimento no mundo espiritual? Muito. As invenções, a ciência, a educação, a arte, muita coisa nós adquirimos lá e trazemos para cá depois, para poder materializar. Como também nós trazemos soluções para os nossos problemas. Está tudo no nosso subconsciente. Por mais que a gente não lembre o que nós vivemos no mundo espiritual nesse período, mas está no nosso subconsciente, está no nosso porão, da nossa individualidade. Essas memórias estão ali gravadas. A hora que a gente passar por alguma circunstância, algum problema ou alguma dificuldade, aquilo eclode, vem esse lampejo dessa memória, né? Essa vaga lembrança do que nós vivenciamos no mundo espiritual. Como também nós evoluímos quando nós dormimos. Quando nós dormimos, nós nos desprendemos e nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós podemos adquirir conhecimento, aprender, estudar, analisar, e também trazemos isso nas nossas memórias. Às vezes de forma consciente e outras vezes está lá latente. Só que ele diz o quê? Que realmente o grande significado da evolução é estar encarnado. Estar encarnado é vencer a matéria, né? É vencer os nossos instintos, ou melhor, sutilizar os nossos instintos, que hoje já é inteligência. E automaticamente, com a inteligência, aprendemos a amar uns aos outros, a nos livrarmos do egoísmo, do orgulho. Então, o grande legado da evolução não se encontra no mundo espiritual. É o que ele fala. Ele diz que nós nos melhoramos, sempre segundo a vontade e o desejo de cada um de nós. Mas é na existência corporal que se põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então é aqui, né? Aqui que nós vamos ter que vencer a si próprio. Vencer as nossas tendências, vencer os nossos desejos, vencer o nosso lado material, o nosso lado egoístico, orgulhoso. É aqui. Não é no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando nós desencarnamos, nós temos a consciência do que nós somos.
consciência dos nossos defeitos, dos nossos vícios e também das nossas virtudes. Nós temos essa consciência. O véu, esse véu cai, o véu da matéria, ele cai perante a morte, perante a transição, né? Então nós sabemos quem nós somos. E estar encarnado já é algo que não nos possibilita esses mesmos sentidos, porque nós, como temos aí as memórias adormecidas ou uma vaga lembrança, então eu não sei muitas vezes os meus defeitos, né? Não sei as minhas tendências, ou elas vão se despertando, né? As nossas virtudes, ou novas tendências, né? ou novas virtudes, ou novos vícios. Então isso vai depender de cada um de nós. A questão 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? A resposta: mais ou menos de acordo com os seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservam, ou são felizes segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade. Mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria do seu agrado, e isso então lhe é uma punição. A questão da felicidade, né? Como tudo é relativo, né? Estar feliz é um estado de consciência. Primeiro, é um estado espiritual. Eu acredito muito, isso diz a própria Joana de Ângeles, que se a gente não é feliz aqui, nós não vamos ser felizes no mundo espiritual. Então, se alguém aqui acha que vai ser feliz só depois que morrer, que desencarnar, está extremamente enganado. Porque a felicidade ela é algo que nós adquirimos, né? Ela é um exercício de você aprender a ver as coisas belas, as coisas boas, as coisas que nos levam a edificar o bem, ver a grandeza de Deus, entender o amor. Até porque nas colônias espirituais tem muita gente que vive lá e não é feliz. Tem muita gente que vive lá e não é feliz, acha que aquilo é algo sem graça, né? Então é muito relativo. Como tem gente que vive em mundos como as zonas de sofrimento, que são, né, são dimensões paralelas, povoadas, com sociedade e tudo mais, e há muitos irmãos nossos que vivem naquela situação e que, se você falar para ele que aquele lugar é horrível, que você quer tirar ele, você quer tirá-lo daquela condição, ele vai te questionar: mas quem disse que eu quero sair de lá? Então essa questão de felicidade, infelicidade, ela é muito particular. Ela é um estado mesmo de espírito. Então nós precisamos adquirir isso. Isso precisa ser construído. Então a gente acha que desencarnar, nós vamos estar numa condição melhor, eu só vou ser feliz se eu desencarnar, se eu encontrar o meu ente querido, isso ou aquilo. Essa expectativa que nós criamos, nós podemos realmente nos chatear, nos decepcionar quando nós nos deparamos com a nossa realidade. Porque a felicidade é a nossa realidade. É aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço. Se eu não tenho prazer em viver aqui, qualquer lugar que eu possa estar, não vou ter prazer, porque na verdade é um sentimento que é adquirido, que é vivenciado. Então a questão de felizes ou infelizes é o que ele fala, né? É mais ou menos de acordo com os seus méritos. O que é mérito? Conquista, estado de espírito. Não é porque eu vou ser bonzinho para alguém que então eu vou ter mérito. O mérito que ele coloca aqui é: o que você fez de bom para você? O que você fez de bom para você? Né? Com o seu mundo, o que você criou com o seu mundo para você? Consequentemente, claro que você vai fazer para o outro. Mas se você não faz para você, você não está criando, edificando o teu mundo. O que a gente tem que entender, pessoal, que o mundo espiritual é um mundo particular de cada um de nós. Que claro que pela lei da afinidade, da semelhança,
a gente se aglomera e cria-se as sociedades nessas dimensões paralelas. Mas o mundo espiritual é um mundo particular. Por quê? Porque tudo aquilo que eu penso, eu sinto, eu estou construindo, eu estou plasmando. Eu estou plasmando. Você quer ver uma realidade, um exemplo disso? Pega uma pessoa que não vem graça a nada. Se você levar ela no lugar mais bonito do mundo, ela vai dizer, eu quero ir embora, um lugar sem graça, feio. Mas por quê? Porque ela não está bem com ela. Ela não está bem com ela. Então, não é o lugar em si. A nossa mente, como nós somos ainda muito materialistas, nós não conseguimos entender que paraíso, felicidade, é um estado de consciência. Ele é atemporal, ele não é temporal. Ele não é um lugar que é concreto. Porque não existe. É o seu mundo, é a sua realidade. É para onde você vai. É aquilo que você vivencia, aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz assim, a respeito da reencarnação, da imortalidade, que comenta mais ou menos assim, quando os homens, a reencarnação ela passa a ser um castigo, né? Ou a desencarnação, melhor, ela passa a ser um castigo, quando a gente traz crenças materialistas ou salvacionistas. O que ele quer dizer com isso? A desencarnação, a morte passa a ser um castigo, porque as nossas crenças, elas estão presas em processo temporal, em coisa concreta, não é atemporal, é em coisas, objetos concretos. Então eu vou esperar um lugar, porque alguém vai me levar para algum lugar, não é isso? Ou eu vou sofrer as penas eternas, ou alguém vai me levar para algum lugar, ao paraíso. E não existe isso, porque ninguém vai nos levar a lugar nenhum. Ninguém nos leva a lugar nenhum. Nós vamos aonde está o nosso coração, o nosso tesouro. Daquilo que nós fizemos da nossa vida, da nossa existência, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Eu sempre falo aqui, por isso que o Buda está certo, a nossa mente é tudo. A nossa mente é o nosso universo, é o meu mundo, no qual esse mundo vai se familiarizar com outros, e nós vamos viver em sociedade. É assim o mundo espiritual. Por isso que ele coloca que é mais ou menos de acordo com o mérito. Mérito, conquista, condição da alma, aquilo que você fez na sua vida, aquilo que você criou para a sua vida. Como nós estamos esperando que alguém determine algo para nós, a morte passa a ser um castigo. Aí a morte é um castigo mesmo. Mas o homem que se liberta e que entende que ele vai para onde ele semeou, aonde ele almejou, aonde ele desejou, ele se liberta. Nós nos libertamos. Porque nós vamos perceber que Deus não nos castiga, não vai ter punição, não vai ter castigo. Vocês já pararam para analisar que mesmo nós espíritas temos medo do umbral? Eu não quero morrer, mas por que eu não quero morrer? Porque está embutido em nós essas crenças que morte é castigo. Que morte é castigo, isso é uma crença que nós herdamos da religião católica. Está no subconsciente, está na nossa memória. Então mesmo para o espírita que tem o conhecimento, que entendeu que Deus não pune, você tem a liberdade de escolher, você tem a liberdade de criar, de fazer, é o teu mundo. Mas não, a gente acha que vai ter um tribunal, que vai ter um tribunal, que vai ter um juiz e que alguém vai dar a sentença. Então nós temos ainda essa crença. Então nós temos medo da morte. Um dos fatores do medo da morte é isso. Porque nós estamos esperando ser sentenciados, mas ainda nós não entendemos que a sentença vem de nós próprios. Vem dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas emoções. Porque a partir do momento que eu me perdoo, que eu me arrependo, não tem
ninguém que possa me aprisionar. Se Deus não me aprisiona, não tem ninguém mais que possa me aprisionar, a não ser eu próprio. Então nós trazemos essa crença que no qual a gente precisa se libertar. Para onde eu vou? Qual é a minha realidade? Será que eu vou passar pela zona umbralina? Não sei, é uma condição. Não necessariamente você precisa passar. Então a gente acha que alguém vai. Então isso está muito embutido até na oratória e na fala nossa como espíritas. Todo espírito, toda desencarnação tem que passar pela zona umbralina. Mas pera um pouquinho, como se alguém vai sentenciar que é isso, aquilo. Se, como disse Jesus, aonde estiver teu coração, lá está o teu tesouro, acabou. É a tua verdade, é a tua realidade. Então, as religiões de massa, elas aproveitam disso ainda, para escravizar, para aprisionar, para tirar, na verdade, do indivíduo, a liberdade de pensar, a razão, de compreender que é ele que vai criar essa condição espiritual. Mas a gente, na verdade, nós estamos presos a essa condição, a uma sentença, ao juízo final, que nós espíritas entendemos que o juízo final é com a nossa própria consciência, Então, o medo que isso nos dá é algo que tira a nossa razão, a nossa lógica. Por causa dessa crença. Então nós estamos muito presos, muito. O espírito desliga da família? Qualquer. Aí é o tesouro de cada um, Aí é o tesouro de cada um. Aí cada um vai ter a sua crença, a sua bagagem, aquilo que edificou em si próprio. Vocês querem ver uma coisa? Esses dias nós atendemos uma família de um senhor muito católico, não muito católico, uma pessoa muito boa, mas muito boa. E ele desencarnou. E ele, consequentemente, ele estava preso à casa ainda, porque a casa é o tesouro dele, não por apego à casa. Aí os mentores até comentaram, não, ele não está com apego à casa, mas na verdade é a crença dele, de ir na igreja, à casa, quer dizer, aquilo que ele cultivou mentalmente. Então aquilo que você cultiva mentalmente, quando você desencarna, você dá sequência àquela realidade. Quantas pessoas protestantes que nós já atendemos que estão presos ao sepulcro, ao corpo, esperando o juízo final? É a crença embutida na mente dele. Não lembra a mitologia da caverna de Platão? Vocês conhecem a mitologia da caverna de Platão? Que aqueles prisioneiros que se encontravam na caverna, com a sombra do fogo, viam as pessoas lá fora, viam aquela sombra, e na verdade eles distorciam aquela sombra, aquela realidade. Eles achavam que eles estavam livres, e que aquelas sombras que estavam lá de fora estavam presas, e que a caverna simbolizava a segurança deles, a crença, os paradigmas, aquilo que eles cultuavam. Uma mente que se abre, segundo Albert Einstein, jamais se fecha, Uma mente que se abre a outras realidades, ela jamais se fecha aquela crença. E no caso do André Luiz lá no umbral, no nosso lar, como é que é essa relação? Na verdade, a realidade do André Luiz, do personagem do Nosso Lar, as pessoas que fizeram parte da vida dele, os desejos dele, aquilo que ele cultivou, porque o que a gente tem que entender, pessoal, e separar bem, porque a gente acha assim, a gente acha que o mundo espiritual é algo à parte. Não é. Nós somos seres espirituais. E o mundo espiritual, ele é plasmado por aquilo que eu penso e eu sinto. Aquilo que eu penso e eu sinto. Então,
O que a gente tem que tomar cuidado é assim, eu frequento tal religião, até mesmo espírita. Então a gente acha que por frequentar tal religião e ter um tal conhecimento, ele é suficiente para mudar essa realidade. E que não é. Para mudar essa realidade, ela é uma educação espiritual. É você se conhecer e você automaticamente promover em si um despertar de consciência. É isso que ocorre. O intuito da religião, na verdade, teria que ser esse: um despertar de consciência, um autoconhecimento para que você pudesse entender a vida pós-morte. O que vai ocorrer? Qual é a sequência disso? A sequência disso é a sequência do que eu faço aqui. Então é muito provável que o André Luiz, quando encarnado, o egoísmo dele, os vícios, as paixões, ele só deu uma sequência. Quando ele desencarnou, ele se deparou com a realidade espiritual dele, ele se deparou com a realidade mental dele. O que a gente tem que entender é que, na verdade, enquanto nós estamos encarnados, nós não conseguimos perceber isso. Por isso que quem tem evidência, quando o vidente, que tem a mediunidade da evidência, e quando ele vê o encarnado, ele vê o encarnado não na questão física, mas na questão espiritual, o que ele é. A forma, pensamento, os pensamentos que estão ao redor daquele indivíduo. Então você pode pegar uma pessoa, de repente, aparentemente bem vestida, um quesito físico, mas não quer dizer que aquela aparência é a realidade dela, espiritualmente falando. E aí, quando nós desencarnamos, nós nos deparamos com o quê? Com a nossa realidade espiritual, com as nossas intenções, com aquilo que eu tenho, os meus desejos, os meus gostos, as minhas inclinações. Aí vai ter as afinidades. Mas quando encarnado, eu não fazia isso. Mas o que a gente tem que entender é que no mundo das ideias, do pensamento, o que vale as intenções. De repente você não fazia entre os encarnados, mas quando você saía do corpo, quando a gente sai do corpo, a gente realiza todos os nossos desejos e as nossas fantasias. É uma realidade contínua e real. Aqui que nós estamos vivendo não é o real, porque eu posso estar mascarando para vocês o que realmente eu sou. Só que eu não consigo mascarar isso para os espíritos. Eu não consigo mascarar isso quando eu desencarnar. Aí realmente eu vou ver quem eu sou. Por isso, conheça-te a ti mesmo. Se conhece e muda. Se você é ruim, assuma que você é isso, seus vícios, suas fraquezas, suas dificuldades, seu orgulho, seu egoísmo, e mude. Não disfarce. Não tente criar um personagem, não tente criar um rótulo, uma máscara, porque isso uma hora vai cair. Isso vai cair. Vai cair em que momento? O momento que eu não tiver mais a aparência, a roupagem física. Por quê? Porque para o mundo espiritual eu não levo meu carro, eu não levo o corpo, eu não levo a profissão, eu não levo dinheiro, eu não levo status, eu só levo aquilo que eu edifiquei, de bom ou de ruim. Vai surgir por pensamento vocês iguais, Vai surgir por pensamento vocês iguais. Sim. Você cria seu mundo particular, que é seu, mas que vai se afinizar com outros pensamentos, com outras criaturas que comungam dos mesmos desejos. Então a questão do André Luiz, ele comungou aquilo que ele fazia, como encarnado. E é claro, ele tinha um título, ele era doutor, ele era médico, uma pessoa bem posicionada, tinha dinheiro, bem visto. Só que a realidade dele era diferente. A realidade espiritual era diferente. Era um pobre de espírito, literalmente um pobre de espírito. Um pobre. Como você pode pegar um pobre aqui, um moribundo, e quando desencarnar ser um sujeito rico espiritualmente. Então o que a gente tem que tomar cuidado é de mensurar que felicidade
ela está ligada a tal religião que eu frequento, né? A tal livro que eu leio, o status, a profissão, isso ou aquilo, isso, porque tudo isso é ilusão, é o que diz Buda. A mente é tudo. Então o que você edifica em pensamento, em sentimento, as intenções, é o que você cria, é o que você almeja e é o que está plasmado. É o que você deu vida. E você vai ter que ser responsável por isso. Então, a doutrina nos dá essa condição de libertação, de nos libertarmos das crenças. Porque a gente fica preso assim: se eu não for, se eu fizer isso é pecado, se eu não for. Então a gente cria uma expectativa como se vai ter uma sentença, né? E não vai ter uma sentença, vai ter sim uma reação. Como o bem que você faz tem uma reação, e mesmo o bem que você faz, nem sempre a reação ela é amorosa. Você pode receber ingratidão, você pode receber ódio. Jesus tinha inimigos, e muitos. Só que Jesus não era inimigo de ninguém. Ele não tinha inimigos. Ele tinha muitas pessoas o tinha como inimigo, né? Não queira a gente não ter inimigos, nós vamos ter. E aí, como disse Martin Luther King, para criar inimigo, basta falar aquilo que pensa. Você falou aquilo que pensa, vai gerar uma reação. Às vezes aquilo que você fala, que você pensa, ele é uma verdade. Ele traz um ponto de verdade, de amor, de libertação, de justiça. Mas o Martin Luther King fez inimigos, tanto que foi assassinado. Foi um homem que só fez o bem, não é isso? Então a gente não pode esperar nesse mundo que o bem que a gente faça, nós vamos receber em troca o bem. Nem sempre. Agora, o bem que a gente faz, nós vamos receber. Aí está a diferença. Aí está o reino do céu. Aí está a condição de felicidade espiritual. Eu vou receber. Eu posso receber da outra pessoa ingratidão, calúnia, difamação, porque assim recebeu Jesus, assim recebeu Sócrates. Então pode acontecer comigo, provavelmente, porque se eu levantar a voz ou ter uma postura de libertação, de igualdade, de ajudar as pessoas, de justiça, muita gente vai se incomodar. E não é encarnados e desencarnados. E desencarnados. Só que se é a natureza que eu quero criar, é a condição para a verdadeira felicidade, então é o caminho que eu tenho que trilhar. Como tem muitos benfeitores espirituais, para você ver que condição de felicidade é relativa, tem muitos benfeitores espirituais que a felicidade deles é estar conosco, de estar aqui conosco nos ajudando. É a condição de felicidade deles. Ou de estar em zonas de sofrimento, orando, ajudando, amparando. Então, condição de felicidade é extremamente relativo para cada um de nós. Mas o que nós percebemos é que tudo isso é de dentro para fora. É de dentro para fora. Aí ele diz: sofrem as paixões cuja essência conserva, quer dizer, as sensações das paixões. Nós vamos estudar aqui um capítulo muito interessante mais à frente, chama Percepções, Sensações e Sofrimentos do Espírito. Então a gente vai entender por que nós sofremos. Por que ainda nós sofremos? Porque mentalmente nós estamos presos àquelas sensações. Nós estamos presos naquela percepção de vida, naquele ângulo, sobre aquela ótica. E isso é que dá o sofrimento. É isso que vem o sofrimento. Então, e aí ele diz: são felizes segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. E o que é ser desmaterializado? O que é ser desmaterializado, né? Na verdade, é buscar a pureza, é buscar a singeleza dos sentimentos belos, as emoções. Isso desmaterializa a nossa
as nossas percepções e sensações materiais. Então, conforme nós vamos amando, conhecendo, aprendendo, trabalhando, se educando, nós nos desmaterializamos, a gente se sutiliza as nossas sensações, os nossos gostos, as nossas preferências. Há uma mudança mental, emocional, de comportamento. Então isso é se desmaterializar. É você ser leve com você estar em paz com você. Então, se a gente fala de Jesus, ou de tantos outros missionários, o que eles traziam na alma? A leveza, a pureza, a singeleza, né? A pacificação, a humildade, a indulgência. Então eles viam beleza em tudo. Porque a gente às vezes pergunta, né? Acho que deve ter sido muito difícil para Jesus ter vindo aqui. Eu acredito que não, porque Ele criou isso aqui. Ele é o criador do planeta. Ele é o construtor do planeta, Jesus. Eu acredito que não. Eu acredito que Ele apreciou aquilo que Ele criou, que Ele ajudou a co-criar com Deus. Né? Aquilo que Ele ajudou a co-criar com Deus. Quando Ele falou, olhai as aves do céu, os lírios do campo, quer dizer, o que Ele quer dizer com isso? A beleza em tudo. Aprenda a admirar a beleza, aprenda a se acalmar, aprenda a viver, a arte de se viver bem consigo próprio. Se Deus não desampara nenhuma dessas criaturas, os lírios do campo, os pássaros do céu, que não amontou e não tem onde morar, imagine nós. Nós ficamos presos em amontoar coisas, né? Em acumular. Na verdade, nós somos educados para isso, que é uma outra crença difícil de ser quebrada. Tem uma coisa, ó, na rede social de hoje, uma fotografia de um indivíduo que desencarnou velho. Eu acho que talvez você já deve ter visto isso aí. E o advogado dele foi fazer o inventário e descobriu que ele não tinha nada. Ele tinha um apartamento velho, os móveis usados, batidos, enfim. E ele viu na mesa assim uma foto daquele senhor quando jovem, numa praia, um coqueiro atrás, e ali ele pegou aquela foto, virou aquela foto e estava lá a data, o lugar, isso. Então deu uma inspiração de ele abrir a gaveta do Criado do Mundo, e quando ele abre, um monte de fotos de lugares, e tinha uma poesia. Eu não vou lembrar a poesia, mas o tema se resume mais ou menos assim, né? Passei nessa vida, não amontoei nada, porque sabia que daqui não levaria nada, mas amontoei nas minhas memórias a beleza da vida. A beleza da vida. Então nós somos educados que para ser alguém de valor nessa vida, a gente tem que ter uma profissão de ganhar bem, inclusive ser médico. Né? Não tenho nada contra os médicos ou quem quer se formar, quem ensinou quem se formou. Mas isso é a cabeça de todo pai. Ou advogado. Não vai ser publicitário que nem eu. E olha que eu queria fazer artes cênicas. Né? Filosofia. Por isso que eu nunca ganhei dinheiro. Então, a gente acha que para ser alguém na vida, tem que ser alguém de valor. De valor o que é de valor? É aquilo que é padrão. Aquilo que nós já criamos a crença de padrão, que é o padrão, que é o correto, que é o certo. Não é? Se um filho nosso diz assim, você descobre que ele vai fazer artes cênicas, mas você vai ser ator. Não é isso? Eu não tenho outra profissão para você escolher melhor. Então, é as nossas crenças, é aquilo que nós construímos, é aquilo que foi construído, são os arquetipos, né? O Jung fala isso, individuais e coletivos. E cada era da humanidade tem o seu arquetipo. E nós vivemos o arquetipo do conhecimento, do ter, né? Ter coisas. Nós estamos vivendo esse momento de ter coisas, de acumular, de amontoar. E isso é uma grande ruína para todos nós. Então é incrível como isso é embutido
E mesmo a gente tendo uma crença que é tão libertadora como a doutrina, que nos possibilita a nos compreender, a entender, mas é muito difícil quebrar ainda isso que está tão bem gravado nas nossas memórias, essas crenças, essa realidade. Como tem que ganhar dinheiro, acumular, né? Ter um carrão, ter um bom emprego, ganhar um bom salário. Quer dizer, todo mundo almeja isso, mas ninguém almeja ser bom para si, ser caridoso. Porque a gente é tão egoísta que fala assim: eu vou ser bom para os outros, para quê? O que eu ganho em troca? E ainda quando você tem esse pensamento, você faz o bem, você toma uma chapuletada, você já vem com essa realidade, essa justificativa. Não é isso? Vou fazer o bem para quê? Mas é porque nós não fomos educados a ser bons conosco. Porque a gente sempre quer algo em troca. Tanto que a gente ainda faz o bem esperando uma realidade melhor. É algo em troca. É algo em troca. Não é um trabalho íntimo de você voltar para você e dizer: não, eu quero ser bom para comigo. Eu quero estar em paz comigo. Eu quero estar com a consciência tranquila. Eu quero viver bem comigo. Só que como a gente inverte os valores, nós vamos entender isso depois de uma certa idade, depois quando vem uma doença, depois quando vem uma depressão, um problema com o filho, com a filha. Aí é que eu trato de buscar as coisas espirituais. Porque também a gente acha que buscar coisas espirituais é buscar um subterfúgio, né? É buscar na prateleira algo que vai nos tirar daquela ocasião. Como também nós somos educados para isso. Como que você não vai na igreja? Você não é batizado, você não é crismado, como você não tem uma religião? Então, como se ter uma religião fosse bandeira de salvação. Quer dizer, então nós não fomos educados a sermos bons para conosco, a nos conhecer. Nós não somos educados a pensar em nos conhecer. Quem sou eu? Como eu penso, como eu sinto? Na verdade, nós somos educados a um certo padrão e somos rotulados. Rotulados de hiperativo, rotulados ansiosos, rotulado e sempre rotulado, ou gordo, ou magro, e assim nós somos rotulados. Nós somos rotulados. E cheio de números, CPF, identidade e assim por diante. PIS. Então, como nós vamos ser felizes? Como é que nós vamos aprender a se amar se isso está tão embutido na nossa alma? Está tão embutido isso nas religiões, até mesmo no meio espírita. Isso está embutido. A troca, o favor, a barganha, o rótulo, o personagem, porque é difícil dele se conhecer. A maioria de nós não quer se deparar com o que você é realmente. O que é a tua essência? Mas, Eduardo, a felicidade é uma sensação que você está em constante melhora, não é? Em constante melhora, claro. É o prazer de estar vivo, é o prazer de ajudar, é o prazer de se amar. Ela é diferente de euforia. Euforia é uma coisa, alegria é uma coisa, felicidade é aceitar até ser criticado e se analisar se está certo ou errado. Exato. Ela é um estado de espírito. Ela está ligada, a felicidade ela está ligada ao autoconhecimento. Eu acho que para você ser feliz, você tem que se conhecer. Conhecer quem é você, o que você gosta, o que te realiza, o que realmente te faz feliz. Então isso é do eu, profundo. Não é de fora, aquilo que te traz alegria, por exemplo, de você comprar um carro novo, de você comprar uma casa. Isso é alegria, isso é euforia, isso é passageiro. Isso passa. A felicidade, ela também passa, ela dá picos, mas ela te dá um bem-estar de dentro para fora. Uma frase de Vinícius Moraes: tristeza não tem fim, felicidade sim. Não é nada, né? Porque a felicidade dele acaba. E a felicidade nossa, quando a gente se conhece, não acaba. Não, ela é construída, né?
Claro que essa felicidade que a gente fala, ela está ligada a um processo de compreensão, de entendimento, resignação, de amadurecimento. Ela é profunda. Quando a gente fala de felicidade, ela é profunda. Ela está ligada à bem-aventurança daquilo que Jesus ensinou. Se vocês pegarem o Sermão da Montanha, aquilo é felicidade. Ah, mas felicidade dos aflitos? Felicidade dos injustiçados? Mas essa felicidade é a felicidade que nós buscamos do alto. É a felicidade que se encontra nas leis de Deus. Que muitas vezes, na maioria das vezes, as leis de Deus, elas saem na contramão das leis dos homens. Quando Jesus ensina a dar a outra face, Ele está nos ensinando a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por mais que você tenha toda a justificativa a dar a César, que você tenha toda a justificativa, toda a justiça, mas se você quer ter paz e felicidade, você tem que dar aquilo que é de Deus e abrir mão da justiça do homem. E abrir mão da justiça do homem. Essa felicidade que a gente fala, ela é um estado de espírito. Ela está ligada a uma compreensão, a uma maturidade espiritual. Às vezes é o que passava Sócrates, como eu comentei aqui. Ele estava sendo preso e as pessoas achavam que ele estava preso. E na verdade quem estava aprisionado eram aquelas pessoas. Ele era um homem liberto. Quem estava aprisionado eram aquelas pessoas pelo sistema, por suas crenças, pelo seu modo de pensar e pelo seu modo de sentir. Então a felicidade ela é um estado de amadurecimento, de crescimento, de compreensão das leis de Deus e vivenciá-la. Eu acho que assim, a felicidade, a pessoa está tão preparada que até para a morte ela já se conhece tanto, que até para a morte ela está preparada a qualquer momento. A morte, para quem é feliz, para quem se conhece, para quem se liberta, ela só é uma transição. Ela só é uma transição. Você deixa de ter medo das coisas, porque você se conhece. Você passa a ter medo daquilo que você desconhece, você não sabe o que está acontecendo. Mas a partir do momento que você se conhece, você se liberta. E quando você se liberta, não tem por que ter medo. Porque você compreendeu que Deus não pune, Deus não castiga, Deus é amor. Cada um perante as suas obras, cada um perante aquilo no qual semeou. Essa é a realidade do universo. Essa é a realidade do universo. Nós somos livres. Nós somos livres para poder escolher. Nós só vamos ter que arcar com aquilo que nós escolhemos. A realidade é essa daí. Quando você compreende, se conhece, você quebra todas as barreiras, todos os obstáculos. Não tem por que ter medo. Não tem ninguém que te castiga. Não tem por que você ter que ser perfeito, perfeccionista. Até porque nós estamos longe da perfeição. Você se sente bem com você. Essa felicidade que nós estamos falando é você se sentir bem com você. Bem com você. É algo que é construído, que não é fácil, que é adquirido pouco a pouco. Isso é amadurecido, é uma conquista. É autoconhecimento. Porque existem dois tipos de felicidade, né, agora? Essa que você está falando aí agora e a felicidade do ter também. Duas felicidades diferentes. Isso não é felicidade, isso é euforia. Exatamente. Isso não é felicidade. Não, mas para as pessoas, a felicidade não queira falar. Mas a felicidade é algo transitório. A felicidade é algo de dentro para fora. A alegria é de fora para dentro. A felicidade está ligada a isso, ao autoconhecimento. É você estar bem com você em qualquer ocasião. Dizia meu psiquiatra, ele falava assim: o dia que você estiver bem com você, em qualquer condição que você viver, você vai estar feliz, você vai estar bem. É óbvio, mas é o óbvio. A felicidade é isso, ela é o óbvio. Ela é óbvio. Eu posso vender tudo, perder, que eu não perdi nada. A felicidade é isso, né?
Agora, a alegria é ter, é amontoar. Eu amontoo coisas para me deixar alegre. Então é de fora para dentro. A felicidade não precisa amontoar coisas para te deixar alegre. Mas você precisa se desfazer de certas coisas de você para estar bem consigo próprio. Essa é a felicidade. Então as pessoas não, a gente faz o contrário, nós somos educados ao contrário, de você casar bem, de você ter um bom emprego para ser feliz. Não é isso? Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sendo educados de fora para dentro, de fora para dentro. Só que a gente compreende que casar bem, né? Por exemplo, beleza uma hora acaba, dinheiro uma hora acaba, o que fica? O amor. O amor não vem com a felicidade? Está errado quando o padre diz, né, na alegria, na pobreza, na doença, na saúde? Isso é estado de felicidade, é amor. Felicidade traz amor, traz confiança, ela é um pacote. Essa bem-aventurança de Jesus é um pacote. O Sermão da Montanha é um pacote de sentimentos bons, construídos, edificados. Questão 232. No estado errante podem os espíritos ir para todos os mundos? A resposta: conforme quando o espírito deixa o corpo, ele não está por isso completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu, ou ao mundo do mesmo grau, a menos que durante a sua vida ele não se tenha elevado, e deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso é aí como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-lo mais tarde. Então vamos entender isso? Quer dizer, a partir do momento que a gente desencarna, a gente tem a possibilidade de mundos superiores, no mundo espiritual. Ele diz aqui o que? Não. Porque você vive no estado de matéria. Então quer dizer que nós estamos no estado de matéria sólido. Quando nós desencarnarmos, nós vamos viver uma outra realidade material. Sim, mas continua sendo matéria, que vai ser condizente àquela realidade. Então qual é a nossa vontade? A nossa vontade é ser melhor conosco, buscar a compreensão e a vivência da felicidade, do amor, para que possamos também desfrutar de outras realidades espirituais melhores do que a nossa. A gente não tem vontade de ser melhor na vida, de ser alguém na vida? Não é isso que nos move aqui? No mundo material, não é isso que nos move? Aí não é essa a crença ainda? Qual é a crença? De ser alguém na vida, não é? No mundo espiritual, ao contrário. De eu ser bom para comigo, para eu poder viver outras realidades. Que é algo que nós vamos começar a vivenciar aqui. É o que nós estamos fazendo. Tentando entender a felicidade, o sentido de felicidade. Tentando entender a nossa realidade. Para onde é que nós vamos? O que nós fazemos aqui? Para poder ter consciência, ter razão. A gente só passa a entender quando tem razão, quando tem lógica. Tem sentido. Então eu passo a ter consciência disso. Eu vou amadurecer essa ideia. Eu vou sentir essa ideia e vou amadurecer isso. É a razão. A razão vai nos levar a essa condição. Por isso que a doutrina é fé raciocinada. Porque ela nos permite a pensar, a compreender, a cada um chegar às suas conclusões. Cada um sentir isso de uma maneira diferente. Que é a realidade. Então nós não vamos convencer ninguém. Nós não estamos aqui para convencer a massa. Mas nós estamos aqui para pensar. Qual é o sentido da minha existência? O que eu busco? O que eu almejo? O que eu quero? E depois disso, para onde eu vou? O que eu faço aqui? Qual é a minha missão? Qual é o sentido disso? Qual é a realidade disso? Não são questionamentos?
Cada um vai chegar com o seu. Então, o que a doutrina faz é ao contrário das outras religiões que tentam massificar, né? Que tentam influenciar. Aqui é o contrário. Nós precisamos utilizar da fé raciocinada para poder entender, para poder conhecer, para poder se libertar. Sem medo, sem dogma, sem ritual, sem pecados. Sem pecados. Né? Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Resposta: eles vão frequentemente para ajudar no seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmo, sem guias para dirigi-los. Quer dizer, então os mentores espirituais, a função deles é nos ajudar, a nos orientar. Senão nós estaríamos ainda na estaca zero. Quer dizer, tantos missionários que nós tivemos no campo da filosofia, da arte, da ciência, da música, da educação. Se não fosse esses, da medicina, da engenharia, da arquitetura, quer dizer, se não fossem esses indivíduos, esses grandes missionários que pisaram o nosso orbe, como é que nós iríamos evoluir? Não iríamos evoluir. Então são os nossos mestres, são os nossos professores que nos ajudam a pensar. Né? Eu pego essa nova geração, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, que aí eu começo a contar a história, ela emenda a minha história na dela, e eu fico encantado, porque eu fico pensando assim, que criatividade, que raciocínio, que questionamento, porque essa geração questiona. Eles questionam, então eles pensam, eles sentem, eles nos questionam, eles querem saber. Então isso é uma nova forma de nós aprendermos com o processo de educação. O desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento da razão, o desenvolvimento da emoção. Quer dizer, é para essa nova geração que diz Kardec, lá na Gênesis, que ele fala que uma nova geração de espíritos irão encarnar no seio da Terra, espíritos que virão de outros planetas, ou mesmo espíritos daqui da Terra adiantados, irão encarnar para nos ensinar o atributo do pensamento e da emoção. O ato de se pensar, de se raciocinar, de se questionar, de se duvidar para crer e de sentir. E de sentir. E de expressar as emoções. Então, se nós tivermos olhos para analisar essa nova geração de 5, 3, 6, 7, 8 anos, são diferentes. Eles são diferentes. A educação melhora, a educação 50 anos atrás não é. Nós estamos vivendo um momento propício de libertação, de questionamento. Na verdade, nós sempre fomos censurados na arte do pensar, na arte do sentir. Hoje nós podemos expressar aquilo que nós pensamos, sentimos. Então, claro que expressar o que pensa, se sente, nós às vezes nós vamos para um outro extremo, mas nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Então essas crianças, elas vêm nos ensinar isso, porque elas nos questionam, elas pensam, elas são criativas, e é uma geração melhor do que a nossa, porque se assim não fosse, como é que nós vamos mudar a sociedade? Né? A gente fala tanto de vantagens daquilo que nós estamos passando, não é só no campo da política não, sempre bato aqui nessa tecla. No campo da sociedade, do ter, se perder os valores, se perder tudo, né? Quer dizer, se perder, nós estamos tentando achar. Nós estamos tentando achar esses valores. Então, como diz o Benedito, tem que se perder, o que não tem não perde. Então, na verdade, bem falado por ele, na verdade nós estamos tentando achar isso, encontrar, né, esses valores em nós. Passando por essa convulsão social, passando por aquilo que nós estamos passando. Para a gente poder conseguir amadurecer. E essa geração vai nos ajudar nisso. Então, para mudar a nossa sociedade, tem que ter uma geração melhor. Né? Tem que ter uma geração melhor. Uma geração mais ética, uma geração não só de ideal, mas de vivência desse ideal. Então, a gente vê as crianças nossas aqui, né, expressando suas emoções, orando, com todo fervor. A gente vê que é uma geração sempre preocupada
preocupada com o planeta, preocupada com os pais, com o mundo. Quer dizer, então precisa ter, se não tiver, não vamos conseguir mudar. Então é essa geração que vai dar uma alavancada, né? E eles estão encarnando de massa para poder realmente mudar a engrenagem da sociedade, essa engrenagem corrupta que nós viciamos, por interesse próprio. Eu acho que eles juntaram aquilo que eles aprenderam na encarnação anterior e mais aquilo que aprenderam no mundo espiritual para poder, entendeu? Encarnar aqui novamente com toda essa sabedoria, essa sutileza, né, que criança tem. É isso mesmo. Pessoal, a gente vai para a parte prática. Quem gosta do campo aí da vida social, eu indicaria um livro chamado Socialismo e Espiritismo. E a gente vai ver que esse socialismo, pelo livro do Leon Denis, que é o socialismo cristão, o socialismo do Cristo, é diferente do comunismo, completamente diferente. E aí a gente vai ver que essas desigualdades que são ocasionadas, elas serão sanadas a partir do momento que o homem se libertar do egoísmo, a partir do momento que o homem se libertar do orgulho. É uma realidade que vai acontecer. Ela não é para agora, mas é uma realidade. É uma realidade de igualdade, de solidariedade, fraterna. É aquilo que Jesus nos ensinou. Então quem gosta aí quem gosta de entender, querer, é um livro muito bom, chamado Socialismo e Espiritismo. A gente vai compreender para aonde vai arrumar, aonde a sociedade vai chegar, aonde nós vamos chegar. Qual é a finalidade disso tudo?